E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aqui com o pessoal lá do F90, Rodrigo Bueno, o professor, Zé Elias e companhia falaram após a vitória do São Paulo sobre o Fluminense 2-1. Falaram sobre o jogo, sobre o Zubeldia, sobre a treta Fernando Diniz e Luciano, e a gente vai estar assistindo tudo. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra mim aí, atingir a meta de 3 mil inscritos, estamos quase chegando lá, beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo aí junto, no final do vídeo eu volto, trazendo a minha opinião, os meus comentários, e a gente vai debater bastante sobre esse São Paulo do Zubeldia que tá voando. Créditos e direitos autorais eu tô deixando na descrição, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Esse chute na trave com a direita, eu falei, pai, o cara... Por isso que ele jogou tempo no Real Madrid. Esse cara meu pai, eu queria ele no... Ele falou assim, meu pai, cara, eu queria ele no São Paulo, no meio campo. No nosso do São time. Paulo, no nosso São Paulo. Não do time. Meu pai saiu... meu pai gosta de bom futebol também, né? Foi lá, ficou feliz dos poucos minutos que ele viu do Marcelo. Mas o que acontece? Sabe qual foi a última vez que o São Paulo Futebol Clube jogou num domingo no Morumbi às 16 horas? Qual foi a última vez? Final da Copa do Brasil contra o Flamengo. O São Paulo não joga mais de 230 dias, um domingo, 16 horas. Então os São Paulinos estão cabreiros com a CBF. O São Paulo jogou contra o Palmeiras numa segunda-feira, 8 da noite. Foi. Jogou com o Fluminense ontem, 8 da noite. Vai jogar com o Cruzeiro, se tiver, o campeonato for paralisado. Próximo jogo São Paulo, segunda-feira, 8 da noite. Então, assim... outros times certamente já estariam brigando CBF. Por que a gente não pode jogar no horário nobre? Agora todo mundo joga lá. Agora segunda-feira não mexe mais. O São Paulo tá invicto, tá ganhando com o Zubeldia também. Mas assim, a mesma torcida toda segunda-feira, 8 da noite, São Paulo, é difícil pra você chegar no Morumbi, que é um bairro mais longe, embora o metrô chegou perto, pra você sair do trabalho e chegar lá e ainda ter que sair, entendeu? Pronto, tá aí a resposta. Então, a van é mais fácil. Segunda a van vai querendo saber o lotada. São Paulino. Ela sai Por a que hora o São Paulo não joga como outros clubes no domingo, 16 horas, que é o horário você diz, né? que é mais favorável pra ele, né? Olha, eu quero agradecer em nome da audiência. Continue mandando vídeos. Hoje tá espetacular, obrigado. Edu, queria falar um Continue no F90, que aqui é espetacular, genial, maravilhoso. Eu queria falar uma coisa. Só uma coisa, Celcinho aqui nas redes sociais tá falando O que assim, ele falou? só pegaram o time fraco. Celcinho falou? O São Paulo estão exaltando o Zubeldia. Você pega time fraco, tem que ganhar, né? São Paulo se o São Paulo tá pegando time fraco... E ele falou uma coisa aqui, Prates, que eu quero que você fale. Toda hora o Fluminense está entregando nessa jogada do Fábio. O Zé já falou sobre o time que está sendo marcado. Você quer falar? Queria. O Fluminense tá moribundo. Ele crava. Aí, ó, cadê? GC. Não é Não, tem que Rafael ser, Prats. tem que ser. Fluminense. GC, cadê o GC aí? Ontem, até Forte. acho que o time com alguns jovens, o time deu uma resposta boa do O meio pessoal tá pra pedindo frente. pra você repetir a expressão. Moribundo. Grava Tá. aí, Zé. Grava Fluminense tudo é errado. moribundo. O Fluminense é o tricolor quê? sabe do que eu tô falando, tá moribundo. O time tá devagar, quase parando. Alguns erros são repetitivos. Ontem, o Fluminense até em algum momento, com o Cauã Elias e com o Lima mais adiantado no primeiro tempo, tentou pressionar o São Paulo na saída de bola do São Paulo. Não deu tão certo isso e a marcação do Fluminense com muitos problemas. Quando o São Paulo saiu de uma primeira linha de pressão do Fluminense, tinha muito campo para o São Paulo jogar. Aí era espaço que era uma maravilha. E o Aí técnico o Nestor estava vendo falando- espaço lá de cima, o Rodrigo via espaço lá de cima, o Chico da Van estava vendo espaço lá de cima, estava vendo todo mundo. O André Quem? da Van, Chico de quem? o Andrezinho da Van também vende espaço lá, todo mundo vende espaço lá de cima. E o técnico falando de duas saídas erradas, O né, Vitão Prats? também vende espaço lá de cima, o Vitão Técnico também. de que eu tanto e aí gosto. tava todo mundo, né, professor? A situação do Fluminense preocupa. O Fluminense está muito perto de classificar a próxima fase da Libertadores, mas coletivamente tem de melhorar. O time caiu muito, isso passa, obviamente, pelos jogadores e passa pelo Diniz também. Você vai falar o seguinte, mas os gols ontem foi um erro do Fábio, que é um erro individual, e outro foi um escanteio rasteiro que a bola passou baixa no meio de 5 jogadores Fora do os Fluminense. ameaços, né? Que o São Mas Paulo o foi Fluminense deu intenso muita o jogo chance pro São inteiro. Paulo também. Individualmente caiu, né? O Cano o Fábio tá pior, o Cano tá pior. Vários jogadores importantes. Mas acho que a Fluminense marcação, né? Vai lá, professor. Tá frouxo. muito. É uma repetição do jogo contra o Corinthians também. Muito. Entregou muita bola lá na frente. Passa 90 minutos entregando a bola na frente. Chega a coletivo. O técnico que eu insisto, gosto demais dele, tem ideias, mas ele renega, ele é teimoso. Ele não pode falar que teve duas saídas erradas no jogo, porque o jogo não foi isso. 200. Como no anterior também, ele não pode falar que gostou do comportamento defensivo, quando o jogo era uma outra coisa. Então, acho que o Diniz tem que ajudar a que nós o ajudemos, né? Porque tá ficando difícil. Bom, esse foi o jogo que emocionou o rapaz de azul na arquibancada leste. Emocionou mesmo. E ele disse que comemorou 40 mil gols. pessoas emocionou lá Eu no queria Morumbi, ver se o segunda-feira à noite. Eu queria ver se o gol do Fluminense ele gritou também. Mas, ô Bubu, uma pergunta, porque o povo quer saber.
Esse time é um time que está rendendo melhor agora porque o Zubeldia é acima da média ou era um time que estava com qualidade, mas mal utilizada pelo antigo treinador? As duas coisas. O Zubeldia, eu gosto muito de números do Prats, né? É o melhor início de um treinador desde o Cuca 2004. 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate. E aí você fala, bom, vamos analisar as vitórias. Essa é a primeira do Morumbi, ele venceu quase todos fora de casa. Analisa esse lance aí, Gugu. Analisa pra mim esse lance aí, São 6 jogos dele, 3 vitórias de virada. Ele venceu de virada na Copa do Brasil, venceu de virada na Libertadores, agora venceu de virada. Assim, ele destacou isso, né? Do São Paulo foi atrás no marcador e tal. Nesses jogos todos, nessa era curta do Zubeldia, o São Paulo criou 21 grandes chances de gol. Cedeu 4 pro adversário. Então ontem foi esse tipo de jogo. São Paulo, desde o começo, foi o time dominante, que tentou jogar contra um adversário que gosta da bola, inclusive, né? O São Paulo foi lá, esperto, ele joga de acordo com o adversário, né? Então, você joga o time do Diniz, você vai lá, aperta em cima. O São Paulo poderia ter feito uns 3, 4, 5 gols, tudo em erro de saída do Fluminense, que você força pra isso. Então, assim, a torcida, por exemplo, não gostou muito e não gosta do Juan. A opção de você não ter o Caleri ontem. Então, quando apareceu a escalação com o Juan na frente, muito São Paulino lá no Morumbi, eu tava lá, né? Falei, caramba, Juan. Aí o Juan perde um gol de cabeça, aí depois ele tem um que se atrapalha, coloca a mão na bola quando ele sai na cara do gol. Ele tá meio o Alberto, assim, naquela fase do Corinthians, entendeu? Dá razão. E aí, todo mundo, pô, não dá, com o Juan não dá. E o Juan acaba participando do gol do Bobadilha, né? Uma falha do Fábio, ele faz o gol. Aí o gol que foi anulado, você tá vibrando com o gol anulado, é isso do São Paulo? Isso. Não, tô vibrando com outra. No jogo dele não anulou ainda. Isso é polêmico. Eu acho que houve falta em cima, né? Ali, com o braço nas costas. Não acho que foi embaixo, não teve nada. Embaixo ele não toca a bola, né? Então, o Luciano, que fez esse gol anulado, e foi polêmica com o Diniz, né? Eles eram amigos, agora acho que não são mais, estão de mal. A gente vai falar depois do break. Ele é só um dos jogadores que evoluíram na mão do Zubeldia. Então é um cara que ele tem feito... Ele mexe muito bem no time, cara. Assim, se ontem alguém podia contestar a escalação dele, por causa, especialmente do Juan, o André Silva jogando pela ponta direita não é bem a dele, ele tem um pouco de dificuldade, o André Silva não fez um grande jogo, né? Mas vários jogadores do São Paulo estão crescendo, estão evoluindo, em relação, sobretudo, ao que foi a era do Carpini. Faz desse lance, Eu acho que com a visão de campo que você tem, o Fernando caiu na pilha do Luciano. Né? O Luciano não ia cobrar, pode ver que ele chama, ninguém vem, ele já tinha largado até a bola, ó. Entendeu? Aí o Fernando Diniz vai lá e xinga. Aí você queimou. Né? Aí xinga tudo, aí o Luciano fala, pô, você é louco. O que acontece? Uma relação muito próxima que eles tiveram no São Paulo, né? Então o Diniz confundiu, achou que o Luciano ainda era jogador dele. Acho que essa foi a confusão. A ligação emocional que ele tem com o Luciano acabou afetando justamente isso. Porque se fosse outro jogador, provavelmente talvez o Diniz não teria feito isso. Intimidade gera aborrecimento de filhos. Entendeu? E aí é um erro do Diniz, né? Aí é um erro do Diniz, de entender que ele é treinador, de entender que ele não pode sair xingando os jogadores do time adversário. Ah, mas isso é corriqueiro. Nós encontramos o Simon aqui, né? E o Simon explicou o porquê. Falou assim, uma coisa é entre jogadores. Outra coisa é o treinador xingar o jogador adversário. Isso aí já é diferente. Tanto que ele falou, não, o Daronco fez o correto. Eu acho que o Fernando precisa só entender isso. Né? Entender muitas vezes, você tem uma... E já não é o primeiro caso, né? Exato. Teve o caso do Tietê também. Ele saiu expulso, o São Paulo caindo perninha pra ele, que ninguém esqueceu. Então, assim, para ele rever alguns conceitos que ele precisa... Eu acho que ele precisa sentar agora com calma, né? Entender. Tem o professor Wagner Bertelli, que é um cara do bem, é fantástico, era treinador do Corinthians, preparador físico do Corinthians, você acompanha o Fernando há muito tempo, mas alguém precisa chegar e sentar com o Fernando e falar, Fernando, olha, vem cá, isso aqui já não pode mais, isso aqui já não cabe mais, né? Isso aqui você precisa controlar, porque você pode afetar e está afetando o Fluminense em relação a isso. Só isso, eu acho que ele é um cara inteligente, é um cara que, às vezes, a personalidade dele é muito forte, né? Isso acaba atrapalhando porque a sua confiança, muitas vezes, passa como presunção, né? Presunçoso, arrogante, porque eu consigo, eu vou fazer, e nem sempre isso significa a confiança que você vai conseguir fazer tudo, né? A confiança, ela vai até um certo ponto. Depois, quando você deixa a confiança extrapolar, aí você começa a perder um pouquinho a noção do que é o certo e o que é o errado, né? Porque você coloca a tua confiança sempre acima de tudo, só que isso daí acaba errando. Então, acho que o Fernando, eu conheço, né? Desde os meus 12 anos, é um cara do bem. Ele fala isso depois de 5 minutos, quando ele põe a cabeça no lugar, ele fala, putz, errei.
Você acha que ele vai pedir desculpa? Porque por Tietê depois ali internamente ele pediu desculpa, Eu acho que ele pode pedir sim. Eu acho que ele pode pedir até porque... O Luciano vai falar com o Luciano, Não, eu acho que pode sim, porque é uma coisa de jogo, não é uma coisa que é uma coisa pessoal. Né? Eu acho que com certeza o Fernando falou assim, acabou pra mim, mas depois quando ele parar pra pensar e falar assim, pô, eu errei, porque foi ele que errou, não foi o Luciano, foi ele que errou. Ele vai falar, não, peraí, eu preciso pedir desculpa, porque eu fui errado nisso. Entendeu? Tem que ter isso daí, eu acho. Agora vai dos dois, né? Se o Luciano também aceitar. Já comenta aí quem pra você foi o melhor jogador da partida de ontem. São Paulo que jogou muito bem ontem contra uma boa equipe do Fluminense, mas que errou muito. E os times do Zubeldia costumam punir bastante erros dos adversários. Uma coisa que eu acho muito engraçado é assim... Independente de quem seja o adversário que o São Paulo esteja ganhando, sempre vai ter uma desculpa, sempre vai ter um porém, né? O São Paulo ganhou dos times fracos, eram times fracos, ganhou do Barradão, lá no Barradão, tava com a menos, ganhou do Atlético Goianiense, a mesma coisa, e agora ganhou do Fluminense, um bom time, apesar de estar na zona do rebaixamento, é um bom time, mas ganhou porque o Fluminense errou muito. Errou porque o Fluminense ganhou porque o Fluminense está em má fase. Sempre tem desculpas, né? Sempre tem desculpas. Nunca é mérito do São Paulo, nunca é mérito do Zubeldia, nunca é mérito da comissão técnica, nunca é mérito dos jogadores. Sempre é desmérito dos adversários. A gente viu isso também quando o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Os jogadores do Flamengo estavam fazendo corpo mole para derrubar o Sampaoli. Então nunca é mérito do São Paulo. E a gente já deveria estar acostumado com isso. E sinceramente, eu acho que assim, as primeiras 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, se o São Paulo continuar ali nessa média de quarto, quinto, terceiro lugar, o São Paulo vai brigar pelo título brasileiro. Assim, por mais que algumas pessoas neguem isso, o São Paulo ele tem um bom time e ele tem um bom elenco. O departamento médico do São Paulo é o grande problema nessa questão, mas eu vejo o São Paulo sim podendo brigar pelo título. Não tô falando que vai ganhar, mas poder brigar. Quanto tempo que o São Paulo não briga? Não fica ali segundo, terceiro, primeiro? Sabe? Porque assim, mais cedo ou mais tarde, Bahia e Atlético Paranaense vão começar a decair. E o São Paulo está mantendo níveis de atuações contra equipes fracas, que o grande problema do São Paulo na temporada passada, por exemplo, foi fazer grandes jogos contra times fortes e perder e empatar para times pequenos. Né? Se a gente for pegar os pontos que o São Paulo deixou escapar na temporada passada, o São Paulo deveria estar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E essa temporada isso não está acontecendo. O São Paulo sempre começa mal, sempre começa com muito empate, derrota, uma vitória. O São Paulo essa temporada está iniciando muito bem o Campeonato Brasileiro. E isso vai refletir lá na frente. Lá na frente isso vai repercutir. Lá na frente o São Paulo vai colher os frutos desse bom início do Campeonato Brasileiro. Então, sinceramente, o São Paulo, depois da 11ª rodada, o São Paulo, se tiver ali em cima ainda, acho que até a 15ª rodada, vamos colocar entre a 10ª e a 15ª rodada, o São Paulo, se tiver ali em cima, cara, terceiro, quarto, quinto, o São Paulo entra pro segundo turno brigando pro Campeonato Brasileiro sim. Porque o São Paulo tem time, o São Paulo tem um treinador e o São Paulo tem um elenco de qualidade. Isso tá me deixando bastante ansioso. É complicado porque talvez, às vezes, a gente pode pensar assim, pô, focar as Copas é melhor. Mas como é bom ver o São Paulo lá em cima do Campeonato Brasileiro. Isso não tem preço. Não tem preço ver o São Paulo calando a mídia, não tem preço ver o São Paulo calando os antes, não tem preço ver o São Paulo jogando bem, jogando um bom futebol. Mais do que resultado, o São Paulo jogar um bom futebol. Isso é o principal e quanto mais tempo o Zubeldia ficar no cargo, quanto mais tempo o Zubeldia puder trabalhar, quanto mais tempo, mais rápido os jogadores voltarem no departamento médico, mais jogadores
o São Paulo deve se livrar do Rames Rodrigues no meio do ano. Quem sabe não chega um meia mesmo, um meia de qualidade. Esse salário que o São Paulo paga pro Rames, ele pode pagar pro Oscar da vida, ou pro algum meia de qualidade, um meia clássico, um meia 10, para ajudar o Zubeldia, ou um lateral esquerdo melhor, um atacante melhor, um volante de qualidade. Pô, o Casimiro pode voltar no meio do ano. O salário que o Casimiro que paga pro Rames pode ser pago pro Casimiro. Então, cara, assim, eu tô bem animado com esse São Paulo nessa temporada. Tava bem desanimado com o Carpini, porque a gente não via perspectiva de nada, e hoje nós temos uma perspectiva. O Zubeldia é um cara com os pés no chão. O Zubeldia é um cara que sabe analisar o hoje e o futuro. É um cara muito inteligente e tem tudo para fazer história dentro do São Paulo. Deixa aí a sua opinião, o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!